Bom dia, pessoal. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Tô de casaco, porque aqui em Itaboraí, rapaz, parece que eu tô em Itatiaia, cara. Tudo aqui é gelado, tudo. O São Mauro nem já tá acostumado. Tá me zoando ele que eu tô de casaco de manhã. E eu desliguei o ventilador, irmãos, 8 da manhã. O pastor sentado aqui de camiseta, na frente do ventilador no máximo. Mas glória a Deus por isso. A gente consegue ler, né? Olha, A gente consegue ler os comentários. é, Dominique, Milson, Raul. Só para os irmãos entenderem porque nós olhamos para o lado, aqui tem uma televisão aqui do lado, na qual nós podemos ver os comentários, perguntas dos irmãos. Aqui na nossa frente só o celular. Então nós não conseguimos visualizar perguntas por aqui, por ali sim. Então, como sempre orientamos, né, pastor? Isso é uma escola bíblica dominical e não uma pregação de um sermão. Então, todo irmão, todo amigo que tiver uma dúvida, uma colocação, faça o favor de manifestar aí por escrito, que nós vamos tentar esclarecer. Tá? É muito importante que você não fique com dúvidas. Tá bom, meus irmãos? São 9 horas e 6 minutos. Como sempre fazemos, vamos esperar até as 9h10. Então vamos iniciar mais essa EBD. EBD essa que a gente estava até conversando sobre a importância que ela tem para toda igreja, né, pastor? Sim. Existem pessoas que congregam nas igrejas Vamos lá. e não tem a mínima noção do que significa os ministérios da igreja. Sim. O que significa, qual é a função. As pessoas sabem, aquele ali é o presbítero, aquele ali é o pastor. Aquele ali, não, aquele ali é o... Mas a pessoa não tem noção do porquê ele é um pastor, do porquê ele é um presbítero, do porquê ele é um evangelista, do porquê ele é... do porquê ele recebeu um dom, do porquê ele recebeu um ministério. E aqui foi muito bem aplicado na última aula a questão do dom e a questão do ministério. Eu acredito que hoje, principalmente, isso vai ser abordado, porque quando se trata sobre o profeta hoje, né? É, profeta. O ministério de profeta, muitas pessoas acreditam que por receber um dom, ou por manifestar um dom, que a pessoa pode tanto receber um dom como manifestar um dom. E isso não caracteriza, não significa que ela tem um ministério. Exato. O dom, normalmente a pessoa recebe um dom justamente para que ela seja direcionada para um ministério. Normalmente, uma pessoa pode ter o dom e não ter um ministério. Mas dificilmente alguém que tem um ministério não tem um dom. O problema é que muitos acabam recebendo um dom e criando inventando um ministério que não existe na Bíblia, um ministério independente, Isso. inventando doutrinas, se achando a última Coca-Cola do deserto na igreja, porque entregou uma revelação e se cumpriu, porque teve um sonho que se cumpriu. E isso não tem nada a ver com o ofício ministerial. Aí acho que isso vai ser de muita utilidade. Sempre foi, né? Não só esse, mas como todos. Mas principalmente a igreja aprender essa base hoje é fundamental para aprender qualquer outro tipo de ensino. Entender por que existe um corpo ministerial, por que devemos ouvi-los, o que eles devem fazer. É importante isso. Isso. Nós cumprimentamos as pessoas que entraram agora. Dominique, Flávia, Kate. A paz do Senhor, meus irmãos. O pastor Alex está todo encolhidinho, fungando, porque ele tá com friozinho. Poxa, que isso? Eu desliguei o ventilador para ele não sofrer. Não dá. Pessoal, aqui é muito frio, pessoal. Ontem, 8 da noite, minha esposa está dormindo. Minha esposa está aqui em Itaboraí, né, pastor Mauro, junto conosco. Ontem fizemos uma visita no lar ontem. Eu, minha esposa, minha filha. Quero louvar a Deus pela vida da Cláudia, que está aqui também conectada, do seu esposo. Nos trouxeram aqui ontem, como da última vez. Obrigado, tá? Que Deus abençoe vocês. Os irmãos também que estão orando, intercedendo por nossas vidas. Mas como eu estava falando, ontem, 8 da noite, meu irmão, Keila estava de calça de moletom, meia, 2 casacos. A Luísa que não sente frio, Luísa com frio. Muito frio aqui em Itaboraí, irmão, que parece Itatiaia. São 9 horas da manhã.
Eu fui ali fora agora, tá sol. Deve estar uns 15 graus. Mas eu tô morrendo, deve estar uns 15 graus aqui. Tô morrendo de frio. Vamos lá? Vamos. Meus irmãos, 9 horas e 10 minutos, nós cumprimentamos mais uma vez a todos que estão despertos nessa manhã para, juntamente conosco, cultuar ao Senhor em um culto de ensino. Comentávamos isso no nosso primeiro discipulado aqui em Itaboraí, com os irmãos que se converteram a Cristo, que toda reunião em nome de Jesus, ela é um culto, ele se faz presente. Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu me farei presente, assim ele disse. E nós não temos outro motivo para estar aqui a não ser cultuar a Deus. E neste culto, onde Cristo se faz presente, onde nosso Senhor se faz presente, nós cultuamos a Ele, adoramos a Ele, glorificamos a Ele através do estudo da sua palavra. Pela ministração da palavra, pelo entendimento da palavra, pela revelação da palavra, que nos é dada pelo Espírito Santo, que nós também cultuamos ao Senhor. Então, a reverência, a disciplina, o entendimento de que Cristo se faz presente, não se dá apenas no culto no templo, ou no momento da adoração de louvores, mas em todo momento é preciso ter esse entendimento, que nós estamos na presença de Deus e estamos cultuando a Ele. Vamos orar, pastor? Vamos, pastor. Oremos. Senhor, nós te louvamos, invocamos o teu nome nesta manhã, te agradecemos pela noite abençoada que tivemos. Muito obrigado. Te agradecemos pelo dia abençoado que tivemos ontem e te pedimos que a partir de agora o teu Espírito, a tua glória, Senhor amado, seja derramada aqui neste local, seja derramada na casa dos meus irmãos, para que haja revelação, para que haja compreensão da sua palavra. Eu peço ao Senhor que os meus lábios e os lábios do pastor Alex, que os ouvidos dos meus irmãos sejam tomados pelo Senhor agora, para que como um corpo sejamos abastecidos e alimentados pela palavra do Senhor, glória que é Deus, pão, aleluia, que é água, Jesus. Que é vida para nossas almas. Sim, meu Pai. E assim nós oramos, agradecidos ao Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, então, para quem entrou agora, o pastor Alex está aqui em casa, graças a Deus, junto com a Keila, sua esposa, com a Ana Luísa, sua filha, Walter Júnior, Cláudia, né? Trouxeram o pastor aqui ontem mais uma vez, o Walter. Walter é o pai, Walter Júnior é o filho, né? E a nossa irmã Cláudia trouxeram aqui o pastor Alex com sua família. E eu sempre falo isso com ele todo dia, várias vezes por dia, né? O quanto eu fico feliz de poder ter o pastor, ainda mais aqui agora com a sua família aqui em casa, que eu sei que ele fica mais tranquilo. E se sem a sua esposa você ficou aqui 5 dias, pô, faz isso não. Com ela aqui você pode ficar 10, correto? Não faz isso com não. Com a filha então pode ficar 15. Não, não posso. Bom, mas é um motivo de muita alegria. Eu sei. Nós estamos aqui mais uma vez reafirmando com os irmãos que não se trata apenas de uma visita social, né? Mas mais uma vez ontem empenhamos o dia todo em trabalhar. É impressionante como a chegada do pastor Alex aqui ontem já promoveu, né, uma necessidade de uma oração na casa aqui de um vizinho. Depois, mais uma vez, fomos para outra casa. Hoje já temos 2 encontros marcados. A nossa live hoje, o culto da noite, o culto de adoração e de ministração da palavra, será transmitida a partir da casa do Léo, um recém-convertido, que já tem tido grande interesse, ele e a esposa dele, a Lígia, que estão aqui participando, em receber aos homens de Deus, as mulheres de Deus na sua casa, conversar das coisas de Deus, e tem cedido a sua casa para que a sua casa seja usada como templo de adoração, de ministração, de culto. Então hoje nós vamos estar transmitindo este culto às 19 horas, a partir da casa do nosso irmão Léo e irmã Lígia. Então eu peço a você que você, às 19 horas, já esteja pronto para acessar e convide o máximo de pessoas que você puder, porque com certeza Deus tem uma palavra poderosa para nós. Meus irmãos, o assunto da escola bíblica é dons ministeriais. E desde semana passada, nós iniciamos e falamos a respeito do dom ministerial de apóstolo. E vamos estar repetindo algumas coisas que precisam ser repetidas sempre em cada um dos dons ministeriais e falando outras novas. Mas eu peço a você, como sempre, esteja bastante atento e manifeste a sua dúvida. Eu quero ler um texto, mais uma vez, de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 ao 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 12. Eu peço a você que abra sua Bíblia em casa, se você tiver uma Bíblia. 1 Coríntios 12, de 4 a 12. Está escrito assim:
Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então veja, o apóstolo Paulo começa dizendo que há diversidade de dons, mas só há um Espírito. E há diversidade de ministérios, ou seja, há diversidade de trabalhos, mas o Senhor é o mesmo. E Senhor aqui está com S maiúsculo, fazendo referência, pastor, ao Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, com D maiúsculo, que opera tudo em todos. Este Deus, com D maiúsculo, faz referência a Jeová, ao Deus que é a primeira pessoa da Trindade. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Note que aqui ele não fala mais o dom do Espírito, ele fala a manifestação. Do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia. O assunto hoje é o dom ministerial do profeta. E veja que aqui, em 1 Coríntios capítulo 12, ele diz que pelo Espírito a alguns é dado a profecia, e não o dom de profeta. E continua, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera tudo em todos. Opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Porque assim, como o corpo é um... eu pulei, né? Pulei. E a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Perdão, meus irmãos. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Quem quer? O Espírito Santo. Porque assim como o corpo, e aqui quando se fala de corpo, você faz uma referência, uma comparação entre o corpo humano e o corpo igreja. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então é muito importante, eu vou estar sempre fazendo essa diferenciação aqui, entre 1 Coríntios capítulo 12 e Efésios capítulo 4. Semana passada, o assunto foi o dom ministerial do apóstolo. E veja que aqui em 1 Coríntios nem é feito referência a isso. Nem é feito referência a isso. Sim. Nós aprendemos que o primeiro colégio apostólico, aqueles 12, eles tiveram um ministério apostólico diferenciado. Além de cumprirem o sentido original da palavra, de que apóstolo é um enviado, é um embaixador, é um missionário, eles receberam de Cristo uma autoridade especial, uma função especial, que foi a de estabelecer as doutrinas para a igreja. Eles também foram especialmente vocacionados, inspirados de maneira infalível, quando escreveram o cânon sagrado, quando escreveram as Sagradas Escrituras, que estão até hoje aqui como fundamento para a igreja, como ensino fundamental para a nossa vida cristã. Você não tem aqui o livro do apóstolo Mauro, o livro do apóstolo Alexandro, mas nós falamos sobre o apóstolo Paulo, falamos sobre o apóstolo Pedro, falamos sobre o apóstolo João, Tiago, Judas, 12 apóstolos. E eu fiz referência à cidade santa, a Santa Jerusalém, que está no céu, e que foi vista por João em uma visão. Ele foi levado lá em espírito e viu o céu como ele é. E nos muros do céu há 12 portas, com 12 anjos em cada porta, um anjo em cada porta. E nesse muro há 12 fundamentos, 12 colunas, e cada coluna é nomeada pelo nome de um apóstolo. Porque estes homens receberam de Cristo, repito, além de cumprir a função original da palavra apóstolo, que é missionário, doutrinar e estabelecer fundamentos. Isso diferencia ao ministério apostólico de hoje em dia. Pastor, continua Cristo derramando o dom ministerial de apóstolo para a igreja hoje em dia? Sim. Mas como se cumpre isso? Através do missionário, através do homem que é enviado, que é o embaixador. Isso aí. E eu finalizei determinando que o apóstolo hoje, ele estabelece a palavra. Qual palavra? A palavra que já foi fundamentada.
Então o apóstolo, ele é um missionário, ele é um enviado, ele é um embaixador, que ele vai a algum lugar, a alguma região onde não há palavra, e ali ele estabelece, ele planta ali a bandeira de Cristo, a bandeira do Evangelho. E como tem que ser essa palavra, essa bandeira que ele vai estabelecer? Tem que ser essa aqui. A que já foi fundamentada. Somente. Somente. Ele não está sendo vocacionado pelo Senhor Jesus Cristo para estabelecer um novo fundamento, para estabelecer uma nova doutrina, uma nova maneira da igreja se comportar aos diversos assuntos de que ela trata durante a sua estadia aqui na Terra. Porque isso já foi estabelecido por Cristo e por aqueles 12 apóstolos. Ficou dúvida até aqui, pastor? Para mim não. Não, né? Nenhuma. Ao contrário, bom o senhor ratificar, recapitular para aqueles que de repente não assistiram, né? Sim, claro. E até para aqueles que assistiram. Uma coisa que o senhor falou na última aula, dá 2 minutos, não quero te atrapalhar. Uma coisa que o senhor falou na aula importante é que as pessoas pegaram o ofício apostólico, Sim. que ainda existe, como existe o pastoral, e colocam e faz um escalonamento. Hierarquicamente acima de todos. Eles colocam como se o apóstolo estivesse acima do pastor. De todos. E é muito comum você ver isso hoje. Não, agora fulano não é mais pastor, não, fulano é apóstolo. Isso. Mas ele continua na igreja pastoreando. E é chamado de pai da igreja. Justamente. Né? Alguns são chamados de pai da igreja. O apóstolo é o missionário, é aquela pessoa que ele é enviado pela igreja Isso. com o ofício apostólico para fundar uma igreja. Aquilo que a gente está fazendo aqui. Isso. Aquilo que a gente está fazendo aqui. Exatamente. Fundando a igreja. Exatamente. E nós fizemos referência na aula passada a diversos textos bíblicos que citam homens fora desse grupo de 12 que foram chamados de apóstolos. Porque foram enviados. Isso aí. Enviados. Então entenda isso, meus irmãos. Nós não estamos aqui para acusar ninguém, mas para defender o Evangelho através da Sagrada Escritura. Homens que têm se apresentado como apóstolos, arrebanhado multidões atrás de si e pregado um Evangelho adverso, contrário àquele apresentado por Cristo e pelos seus 12 apóstolos que estabeleceram os fundamentos da igreja, esse evangelho é maldito. Maldito. Esse evangelho não produzirá salvação em você, ele te levará a uma doutrina de demônios. Homens que querem honra para si, homens que nos foi advertido pela palavra que se levantariam falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, falsos doutores, e aí incluímos esses chamados apóstolos também, que na verdade fazem comércio da fé. Eles querem tosquiar as ovelhas, tirar a lã das ovelhas. E isso não é o que nós cremos, não é o que a Igreja Cristã Luz da Aurora e todo cristão fiel entende. O que nós entendemos é o que está escrito e revelado na Escritura. Pastor, antes de o senhor entrar propriamente no... Sim. Porque esse assunto aqui é um assunto, poxa, que... Sim, vamos muito. embora. Existe o outro lado da moeda também, como se trata do lado apostólico. Por quê, pastor? Poucas pessoas sabem o significado da palavra que é enviado. Sim. E que a gente traduz para nossa, principalmente aqui nós que moramos no Brasil, a palavra missionário. Um outro problema muito grave na igreja hoje é o seguinte, pastor. As pessoas recebem uma unção, um óleo sobre a sua cabeça, recebe um cargo da igreja de missionário, sem fazer missão. Ele fica dentro da igreja. Por exemplo, missionário secreto. Por exemplo, as mulheres de pastor, aqui eu não sei, mas lá na minha região, não quero citar nem nome aqui de nenhum ministério, tá? Aqui a gente quer tratar da doutrina. Sim. Mulher de pastor é missionária. Por quê? Não, a igreja estabeleceu isso. É esposa do pastor, missionária. Eu ando pela rua, encontro pessoas de outras igrejas, aí eu estou com a minha esposa, ô missionária, para minha esposa. Mas você, pô, eu sou missionária. Eu falei, não, você não é missionária, um dia tu pode ser. Então, é um problema que as pessoas acabam aceitando, vai aprendendo isso, aprende porque a igreja faz, Sim. não porque aprendeu nas escrituras. Tradição. Meus irmãos, isso é importante ser falado, porque embora pareça ser alguma coisa inocente, sabemos que algumas pessoas fazem isso de boa vontade, querem até honrar as pessoas, para outros não, sabe? Outros são aproveitadores, por isso está escrito que conhecereis a palavra e a palavra vos libertará do engano também, né? Então o problema não é nós honrarmos a esposa do pastor, honrarmos o filho, o pai, a mãe, o profeta. Não há problema nenhum em honrar. O próprio Deus honra. E nós também, a quem louvor, louvor, a quem honra, honra, a quem tributo, tributo. Está escrito assim.
Mas é preciso saber diferenciar as coisas para não ser levado por ventos de doutrina, como meninos inconstantes. Lembram disso? Muito bem. Pulando agora o assunto do apóstolo. O assunto hoje é o dom ministerial do profeta. E eu quis que você percebesse aqui que em 1 Coríntios capítulo 12, ele vem listando uma série de manifestações espirituais e ele fala que a um e a outro é dado, e quando é dado aqui eu falo, pode ser dado, né? Pode ser dado. Nem todos receberão isso aqui. Pode ser dado, isso é uma possibilidade. A manifestação da profecia. Veja que não fala assim, a um é dado o dom de profeta. Então, estamos fazendo questão de sempre diferenciar isso, porque pode alguém se levantar na igreja, e Paulo até orienta isso, ele fala assim, quando houver profecia, um se levante, fale, e outro se sente e se cale. Ele coloca a ordem, porque todos queriam profetizar ao mesmo tempo. Vamos trazer a raiz da palavra profetizar. Profetizar é falar. O que eu estou fazendo aqui, pastor, é ensinar, mas isso também pode ser entendido como profetizar. É sim. É profetizar. Profetizar é falar. Profetizar não pode ser entendido como adivinhar o futuro, revelar o futuro. No Antigo Testamento, o profeta, em alguns textos, ele é até chamado de adivinhador, né? Aquele que revela o futuro. Isso pode sim ser operado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pode dar a uma pessoa, através de uma profecia, uma revelação de algo do passado, de algo que está acontecendo no presente, está oculto, ou de algo que pode vir a acontecer. Sim. Mas isso não vai trazer uma nova doutrina na igreja de maneira nenhuma. Isso não vai trazer um novo fundamento. Isso geralmente vem para edificar, consolar ou exortar. Uma dessas três coisas ou as três coisas ao mesmo tempo. Então, para isso é manifestada a profecia na igreja. Não é incomum nós estarmos pregando e depois as pessoas ficarem de bochiche assim, poxa, você falou para o pastor o que está acontecendo aqui em casa? Você falou para aquela irmã o que está acontecendo comigo na minha família? Porque ele falou direitinho o que estava acontecendo na minha casa. Ele está sabendo da minha vida. Meus irmãos, isso é muito comum em quem prega muita palavra. Nós muitas vezes profetizamos, manifestamos a profecia, a palavra do conhecimento, e nem sequer sabemos o que falamos em referência à vida de pessoas. Outras vezes isso é bem manifesto, alguém se levanta na igreja e traz uma profecia. Então essa é a manifestação do dom da profecia, o que vai diferenciar agora do que vamos falar. O ministério do profeta, o trabalho do profeta. Como dissemos nos últimos estudos, alguém pode profetizar apenas uma única vez na vida. Isso não fará dela um profeta, como o pastor falou. Às vezes uma pessoa se levanta na congregação, usada pelo Espírito Santo como ele quer, no momento que ele quer, para o que é útil, ela profetiza, aquela profecia se cumpre e toda a igreja se volta para aquela pessoa. Ela agora é a guia da igreja. O que ela fala dá um norte à igreja. E a igreja, ela é norteada por isso aqui. Essa palavra. Pela Bíblia, pela palavra. É preciso que você entenda, que entendamos o que acontece com uma pessoa que manifesta o dom da profecia. Ela está sendo usada pelo Espírito para uma utilidade, para um fim, para promover o crescimento da igreja. Correto, pastor? Sim, sempre. Vamos então agora a Efésios capítulo 4, porque Efésios 4 agora vai tratar do dom do profeta, o dom ministerial. Vamos lá. Efésios 4, de 4 a 16. Aí, professor, deixa eu achar. Vou deixar. Seja rápido, seja rápido. Não dá nem. Seja rápido. 4, né? Achou? Achei. Muito bem, poderia ser mais rápido. Vamos lá, meus irmãos. Efésios 4. Tô tremendo. Que isso? Efésios capítulo 4, dos versículos 4 a 16. Diz assim: há um só corpo e um só espírito. Então veja que ele começa muito parecido com o que Paulo fala em Coríntios. Sim. Um só corpo, um só espírito. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, mais uma vez um Senhor aqui com S maiúsculo, fazendo referência a Cristo. Uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Olha que interessante. Lá em 1 Coríntios, ele fala que a manifestação espiritual é dada pelo Espírito a quem ele quer.
o que for útil. E aqui, quando se trata de ministério, ele fala assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então, quem concede o dom ministerial é Cristo. E por medida. E por medida. Por graça. Por isso diz, subindo ao alto, ora, quem subiu ao alto, pastor? Cristo. Cristo, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Veja que aqui ele não fala que deu manifestações, mas ele deu dons. Ele deu trabalhos. Dons que vão ser usados para o trabalho da igreja. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Ele desceu a esta terra, cumpriu o seu trabalho, como o Senhor pregou na mensagem passada, do dia de domingo, né? Sim. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E aí começa, olha. E ele mesmo deu uns para apóstolos. Ele deu uns para apóstolos, tratamos isso semana passada. E outros para profetas. E outros para evangelistas. E outros para pastores. E outros para doutores. Não há nenhum outro texto bíblico onde se liste outros ministérios para a igreja. Estes são os ministérios. Querendo, para que esses 5 ministérios? Pastor, muito bom isso. E se ele deu 5 ministérios, significa que se alguém criou algum outro ministério e diz que é fundamental para a igreja, está errado. Isso aí. Sabemos mais do que Cristo sobre a igreja? Nunca. Ele é o cabeça. Então, se ele disse, e se ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para promover o que nós vamos ler aqui abaixo, significa que outras funções da igreja que são tidas, são apresentadas como sendo ministérios, sabemos que isso é uma honra, mas entendamos que não se trata de dom dado por Cristo. É a operação de um talento, é a operação de uma habilidade. Que ajuda na igreja? Ajuda. Mas não é um ministério, não é um dom dado por Cristo. Sim. Nós vamos tratar disso mais à frente, mas vamos já iniciar aqui. Para que ele deu esses 5 dons? Aqui. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, é a igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, ou seja, por todo o vento de ensino, pelo engano dos homens. Lembra que falamos aqui? Aqueles que têm se apresentado como verdadeiros apóstolos, profetas e tal, e não são, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, a justa operação de cada parte, pastor, a justa operação de cada um desses dons, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Eu acho que esse texto por si só já é uma aula. Ele faz cair por terra muito falso ensino e confirma aquilo que nós temos falado segundo a revelação da própria palavra. Então eu gostaria de agora diferenciar rapidamente o que era o profeta do Antigo Testamento para o profeta do Novo Testamento. Porque quando se fala de profeta, eu creio que no contexto atual da igreja, como dissemos no começo, o que se tem tido é o entendimento de que o profeta é alguém que vai revelar o futuro. Pastor, já estivemos em igreja, meus irmãos, e sei que isso você sabe que acontece, aonde está ali um grande templo reunido, e quando o profeta da igreja entra na igreja, para tudo. A igreja toda se coloca de pé, parece um casamento, parece que vai entrar uma noiva. Se vira para o centro, para o corredor da igreja, lá vem o profeta. Eu acho que ele não chega na hora, conforme todo mundo, de propósito. Chega alguns minutos depois de começar o culto, para que todos estejam reunidos e possam se voltar e vê-lo passar. Ele passa no meio da igreja, se assenta lá em cima, e há uma grande expectativa pelo que aquele homem vai falar. Porque se entende que ali ele vai chamar alguém pelo nome, revelar o que está acontecendo, vai falar isso e aquilo. Agradar as pessoas. E isso aqui, ó, é esquecido. A revelação perfeita e infalível isso aí fica de lado. Então é isso que nós combatemos com o ensino da palavra de Deus. O vento de doutrina. Isso tem muito a ver com a ideia que as pessoas têm do profeta do Antigo Testamento. Então vamos entender
o que foi o profeta do Antigo Testamento. Eu digo foi porque o Antigo Testamento já passou. Sim. E o que é o profeta, o que é o homem que opera o dom ministerial de profeta na nova aliança, na era da igreja. Vamos lá? Até porque o profeta da antiga aliança defendia a lei. Isso. E o hoje defende que é a graça. A graça. Vamos fazer aqui uma pequena comparação. Vamos lá. Antigo Testamento, para que você entenda, pode ser que alguém não entenda o que é isso. O Antigo Testamento, o período de tempo compreendido entre a criação do homem e o nascimento de Cristo. Tá bom assim? Muito bom. Para as pessoas entenderem. É. Antigo Testamento, o período de tempo, coloque na sua cabeça aí, o período de tempo entre a criação do homem, Adão, e até o dia que Cristo nasceu. Esse é o Antigo Testamento, a era da lei, o tempo da lei. O que é o Novo Testamento? O que é a nova aliança? A nova aliança foi firmada por Cristo na cruz do Calvário. Então, a partir da ressurreição de Cristo até os dias de hoje. Nova aliança. Ok? Então, para simplificar, antiga aliança, Antigo Testamento, antes de Cristo. Novo Testamento, depois de Cristo, a era da igreja. No Antigo Testamento não havia igreja. Então, quando o profeta hoje, segundo aqui Efésios capítulo 4, o Senhor nos diz que o profeta é dado à igreja para edificar, para promover o crescimento, a unidade da fé da igreja, já nos faz compreender muito facilmente que havia uma outra função para o profeta no Antigo Testamento, porque não havia igreja. Isso aí. Não havia igreja. Então, no Antigo Testamento não havia igreja. Então, o profeta ele trabalhava em um ambiente, em um mundo em que a igreja não havia sido revelada. Ele tinha uma outra função. O Espírito Santo na Antiga Aliança, o Espírito Santo antes de Cristo, ele não era dado a todo homem. Ele era dado sob medida a profetas, sacerdotes e reis. Vamos usar um exemplo bem clássico. O rei Saul, o primeiro rei de Israel, ele recebeu o Espírito Santo. Mas em determinado momento, o Espírito Santo se retirou dele. Sansão recebeu o Espírito Santo. Sansão combateu os filisteus. Sansão era um juiz de Israel. Mas Sansão pecou, errou. E em determinado momento, quando o Espírito Santo se retirou dele, ele nem sequer sabia. Ele achou que ainda estava com o Espírito Santo tinha se retirado dele. Então você vê no Antigo Testamento a narrativa de profetas, sacerdotes e reis que recebiam o Espírito Santo sob medida. O Espírito Santo ele vinha sobre esses homens, os revestia para algo útil, para o trabalho daquela época e, dependendo da situação, muitas vezes, pastor, nós vemos na narrativa bíblica que se retirava. Sim. Vou dar um outro exemplo. Quando Moisés foi determinado que ele construísse o tabernáculo, e o tabernáculo era todo ornamentado por ouro, prata, trabalhos de tecelão, a arca, a Bíblia diz que alguns homens foram tomados pelo Espírito Santo, aqueles homens foram cheios de habilidades especiais. Para trabalhar com ouro, com prata. Imagina isso. O Espírito Santo toma você e você se torna o melhor artesão de ouro do mundo. É isso aí. Isso não aconteceu mais além daquele dia, daquela época. O propósito foi fazer o quê? Construir o tabernáculo e seus utensílios. Então entenda como o Espírito Santo trabalhava naquela época. Porque é importante você vai entender como é que Cristo trabalha agora com a igreja. Porque naqueles dias o Espírito Santo era dado sob medida, sobre reis, sacerdotes e profetas. Hoje ele é derramado sobre toda a carne que crê. O profeta naqueles dias, na Antiga Aliança, ele era o porta-voz de Deus. A Escritura não estava revelada. O cânon sagrado, a plenitude das Escrituras não tinham sido reveladas. A nação de Israel, Deus desejava fazer da nação de Israel um sacerdócio santo, um povo separado. E através da nação de Israel, o Deus de Israel seria conhecido. Esse era o plano inicial. Então o profeta, ele era o porta-voz de Deus. Ele geralmente estava ao lado do rei. Ele orientava o rei, orientava o povo. Quando o rei ia mal, o profeta repreendia o rei, repreendia o povo. O profeta era simplesmente a voz de Deus na terra. Homens sofridos, homens que eram cerrados ao meio, perseguidos, eram tidos como inimigos, não eram considerados. Por quê? Falavam assim, assim diz o Senhor. Lá vinha a profecia.
Às vezes a profecia elogiava, mas na maioria das vezes exortava. E ponto final. Não é isso, pastor? Sim. Profetas, porta-vozes de Deus. E qual a diferença da profecia daqueles dias para a profecia de hoje? Elas estão aqui. O que Jeremias falou está aqui. Isaías, os 12 profetas menores, Daniel, Ezequiel. Então o que esses homens falou foi inspirado por Deus para compor as Escrituras, para compor o cânon sagrado. E a Bíblia diz, a Escritura diz que toda a Escritura, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, é divinamente inspirada para corrigir, para levar em justiça, para edificar, para consolar, para exortar. Então a revelação daquilo que Deus deseja para a humanidade, para a igreja, está onde? Na Bíblia. E essa profecia já foi dada. E muitos desses profetas do Antigo Testamento cumpriram isso. Estiveram aqui os seus escritos, os seus oráculos, registrados eternamente, porque céu e terra passarão, mas essas palavras não vão passar. Então o profeta naqueles dias, ele guiava a nação de Israel na vontade de Deus. A nação de Israel. E através de Israel, esses profetas repreendiam as outras nações. O profeta, ele verbalizava o descontentamento de Deus e seus castigos. Nós lemos principalmente os livros de Jeremias, de Isaías, Ezequiel, esses profetas sofrendo, falando muito. Oséias, os profetas menores, falando muito sobre o descontentamento de Deus e as ameaças de Deus a respeito de um castigo que viria caso o povo não se convertesse. Não mudasse. E o profeta naquele tempo, vamos mais uma vez falar aqui, ele foi inspirado de maneira infalível, pastor, de maneira infalível. Sim. Infalível. A compor o cânon sagrado. O cânon sagrado, meus irmãos, é isso aqui, ó. Os livros que compõem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, os 66 livros, são o cânon sagrado. Então, os profetas judeus, porque as escrituras foram dadas aos judeus, que profetizaram e tiveram as suas profecias registradas aqui, eles foram inspirados por Deus de maneira infalível. Por isso, o que eles falaram está registrado aqui para o ensino, exortação, edificação, para guiar a humanidade e a igreja na palavra de Deus. E o profeta hoje em dia que fala que o que ele diz está em contrário à Bíblia porque é uma nova revelação que Deus deu. Não existe. Não existe isso. Tá? Então vamos lá. Vamos agora ao Novo Testamento. Então entendemos que naquele tempo, na Antiga Aliança, havia profetas. Eles realizavam um trabalho de profeta. E da mesma maneira agora, na Nova Aliança, Cristo, quando subiu aos céus, ele deu dons aos homens. Apóstolos, e hoje estamos estudando profeta, dom ministerial, dom de trabalho. O Espírito Santo dá profecia, manifestação de profecia. E agora Cristo, o Senhor da igreja, ele olha para a igreja e fala assim, essa igreja aqui precisa de um profeta, ele dá um profeta. Qual a diferença? Agora a igreja já foi revelada. E quem é a cabeça da igreja? Cristo. Cristo. Quem manda na igreja? Cristo. É profeta que manda na igreja? Cristo. Não é profeta não, pastor? Claro que não. Mas tem profeta que manda na igreja. Tem profeta que inventa doutrinas. Eu sei. E o cabeça que escreveu isso aqui, que inspirou isso aqui, ele é posto de lado. Tá certo isso? Pastor, o que me assusta... Posso rapidinho? Claro. O que me assusta não é falsos apóstolos, pastores, ministros de Cristo, né? Uhum. Que tem essa ideia, que acreditam, que mudam a lei, mudam a doutrina e querem mandar na igreja. Isso, não é isso que me assusta. O que me assusta é que o povo gosta disso. Ou quer dizer, eu não vou generalizar. Sim, claro. Mas uma grande parte acaba acreditando ou se beneficiando ou achando que está se beneficiando, porque momentaneamente aquela palavra agrada a ela, faz bem a ela, porque pessoas místicas. Não é uma palavra que cobra dela mudança, transformação de vida, mas é uma palavra que não exige nenhum tipo de mudança dela, não existe conversão, santidade, obediência, mas um Deus que segundo ela acredita, um Deus que está beneficiando ela, que falou que vai abençoar, que falou que vai fazer, que falou que vai libertar.
E vale lembrar que o ministério de profeta, existem 3 pilares que sustentam ele e que evidenciam, não é só que sustentam, que evidenciam. O primeiro pilar é que aquilo que o profeta fala tem que acontecer. Seja por escritura, por exemplo, Isaías 7,14, ele fala, ó, Deus vos dará um sinal, coisa de louco. Eis que a virgem conceberá, vai engravidar e dará à luz um filho. Coisa de maluco, a virgem engravidar. Ele é uma profecia aquilo. Que 700 anos depois, o próprio Mateus vai escrever assim, ó, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, tal. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pela boca do profeta. Acabou, se cumpriu. Então, o primeiro pilar. Quantos anos depois, pastor? 700. Né? Ó, se cumpriu. Você quem está em casa às vezes consegue anotar, pastor. Em Deuteronômio 18, pastor Mauro ensinou isso lá atrás. Deuteronômio 18, o próprio Deus fala para Moisés, eu vou levantar no meio do povo alguém maior que você, semelhante de você, mas maior que você. Ouça ele. Por isso que Jesus, quando dá dons aos homens e pega seus primeiros apóstolos, Jesus não manda assim, ó, vão por aí pregando, não. Ide e pregai o quê? O evangelho que ele já pregou. Isso aí, o que ele já falou. Outra não coisa, é inventar nada. Outra coisa, pastor, as cartas doutrinárias, que tem muitas doutrinas de Paulo, que na verdade não são doutrinas de Paulo, só existem cartas doutrinárias porque o povo não obedecia o que já foi pregado. As cartas estão corrigindo erros que você vai ver que no evangelho já tem os ensinos. Amor, perdão, santidade, casamento, adultério. Então, Paulo não inventou doutrina. Então, o primeiro pilar, pastor, é o profeta falar e se cumprir. Não se cumpriu, é falso. Mas esse pilar também merece atenção, porque existe um segundo pilar que a profecia dele tem que estar embasada na Bíblia. Não é só se cumprir. Ó, você que tem caderno aí, leia isso. Deuteronômio 13, é Moisés quem vai falar. Se o profeta ou sonhador aparecer no meio de vós, com prodígios e sinais, e acontecer, e depois vos ensinar outra palavra que não seja essa, não vai após ele. Porque tá assim, ó, porque o Senhor permite acontecer o sinal e o prodígio do falso profeta no meio de vós, para saber se vocês amam a Deus ou não. Como é que eu provo que eu amo a Deus? Cada palavra. E o profeta que chega para a irmãzinha, para o irmãozinho e fala que o casamento dele tem que acabar, então, porque Deus tem uma coisa melhor. Justamente, é o segundo pilar. A profecia dele está contrária à Bíblia. Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. O terceiro pilar é que quem tem ofício de profeta não é quem tem uma revelação. Isso é dom. Por exemplo, eu posso não ser um profeta, eu posso estar aqui na casa do pastor Mário, Deus me usar para falar com ele. Isso é um dom que eu tenho. Uma manifestação. Agora, o ofício de profeta, o terceiro pilar, eu estou trazendo para o Novo Testamento, está em Efésios 4:1, onde o pastor pregou. Trabalho em conjunto. Tem pessoas, pastor, que se acha profeta, mas não quer trabalhar em conjunto com a igreja. Por quê? Porque tem pastor na igreja. Isso. Quem é que pastoreia a igreja? É o profeta, pastor? Não, pastor. É o pastor. Então a pessoa acha que tem revelação, ele não gosta do ensino do pastor, ele não gosta do jeito que o pastor cuida. Porque ele acha que ele recebeu um ministério independente e pode fazer o que ele quiser na igreja. Qualquer pessoa que contraria a ele, ele se rebela e fica trocando de igreja. Isso aí. Entendeu? Isso aí. Eu quero usar aqui mais 3, eu vou continuar. Mais 3 coisas importantes. Você falou de 3 pilares, agora eu quero falar das 3 fontes da profecia. Forte. Divina, humana e satânica, demoníaca. Eita, é preciso lembrar disso também. Sim, pastor. Além desses 3 pilares que o senhor falou, ela tem que se cumprir, tem que estar de acordo com a Escritura. Qual é o terceiro? Se cumprir, de acordo com a Escritura. O terceiro? Trabalhar em conjunto. Trabalhar em conjunto com os outros dons. Né? Para edificar a igreja. Isso. Lembrem-se, meus irmãos, que alguém que se apresenta como profeta, ele pode ser um verdadeiro profeta, porque a fonte da sua revelação, a fonte da sua palavra, da sua mensagem é divina. Mas também existe o profeta cuja fonte é humana. O Antigo Testamento está cheio disso. Natan falou para Davi, boa essa palavra, pode construir. Isso. Fala assim, olha, fique tranquilo porque vai haver paz em Jerusalém. Estava vindo morte. Vontade humana de agradar, vontade humana de ajudar. A pessoa vê alguém chorando na igreja, pastor. Eis que o Senhor vai mudar a tua vida. A irmã Neide, entende a diaconisa Neide? Sim. Neide foi numa igreja, estava quebrantada por causa da oração. Aí ela chorou na oração. Sim. A pastora desceu, a irmã, pastora, e falou, ei mulher, no meio da igreja, esse homem que te faz sofrer,
Deus está tratando dele hoje, Jefinho, cara. Jefinho, quem não ri perto de Jefinho é porque tá doente. Pô, tá morto. E Jefinho só fica fazendo todo mundo rir. Aí a Neide olhou assim, pô, Jefinho me fazendo... Jefinho, esse homem aí. Verdade. Né? Então, não é... Então, fonte humana. E terceira, meus irmãos, fonte demoníaca, satânica. Alguém também pode receber uma inspiração do inferno para revelar uma profecia. Você quer ver? Isso é muito comum no ramo do espiritismo. Pessoas que são tomadas por espíritos malignos, revelam segredos, revelam coisas específicas sobre pessoas, até simulam, até imitam com perfeição a voz dos mortos. Sim. E a Bíblia diz que não há comunicação entre vivos e mortos. Que depois da morte o que acontece é o juízo. Então entenda isso, os 3 pilares e as 3 fontes da profecia. Então vamos continuar. Hoje a igreja já foi revelada, no Antigo Testamento não havia igreja. Então hoje o trabalho do profeta é para a igreja. Para promover o crescimento da igreja. Naqueles dias o trabalho do profeta era repreender as nações, era levar o povo de Israel a ser uma nação santa, porque Deus queria que a nação de Israel apresentasse ele ao mundo. Ao mundo. Glória a Deus. Como aquele povo rejeitou, a igreja recebeu essa graça. E a igreja ela é composta não apenas por judeus, não apenas pelos filhos de Abraão de sangue, mas por todo aquele que crê. Nós somos agora o Israel de Deus no sentido de que fomos enxertados na oliveira. Sim. Nós não somos de Abraão de sangue, mas somos de Abraão em Cristo. Jesus, pela fé. Hoje é a igreja. Então o profeta, como o pastor falou, o terceiro pilar, ele trabalha em unidade com os outros ministérios para quê? Para promover o crescimento da igreja. Hoje o Espírito Santo ele é dado a todo que crê. Ou seja, hoje eu não preciso de um profeta para me revelar a Escritura. Eu preciso de um mestre para me ensinar. Eu preciso de um pastor para cuidar da minha vida, para me pastorear. Um evangelista, se eu não conheço o evangelho, o evangelista, como qualquer cristão, vai pregar para mim o evangelho. O apóstolo vai ser enviado para estabelecer a palavra no local onde não haja palavra. O profeta também pode evangelizar. Isso tem nada a ver com o dom do profeta. Todo cristão tem que evangelizar. Não é isso? Mas o Espírito Santo, ele é quem me convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele faz isso através disso aqui, meus irmãos, da palavra que já foi revelada. O Espírito Santo hoje é dado a todo aquele que crê. Não é isso, pastor? Sim. E não mais sob medida. Pastor, assim, rapidinho, vale lembrar aqui que em momento algum nós estamos dizendo que nós não acreditamos em revelação. Claro, não. É porque esse é um problema tão grave hoje e a gente está justamente trazendo orientação bíblica. Alguém pode pensar assim, o pastor Alexandre... São céticos, muito pelo contrário. Você quer ver? Pelo contrário, nós vemos coisas impressionantes. Dia 18 de maio foi um dia, acho que é o dia contra o abuso sexual da criança. Isso tem que ser todo dia, mas eu estava conversando ontem com as irmãs, com vocês lá na mesa, não tem 6 meses isso. O pastor Mauro ministrou a palavra lá na igreja. Tinha um pastor lá na igreja, falava em línguas estranhas, irmão, numa autoridade, né? Um homem de 62 anos, de barba. Aquele que falou para mim que tinha um anjo atrás de mim? Esse, de terno. Um homem, olha, a forma como ele falava, uma pessoa séria. Meus irmãos, para que os irmãos entendam, quando eu estava pregando, eu lembro disso. Esse camarada chegou atrás de mim, colocou a mão no meu ombro assim, estava do lado. Ele falou comigo assim, pastor, quando você pregava, isso aconteceu lá em Santa Cruz, eu via um anjo atrás de você, e o anjo vinha no seu ouvido e falava a palavra. Isso aí. E você falava o que o anjo dizia no teu ouvido. Isso aí. Ele falou, em casa, quando eu cheguei na casa do pastor Alex, eu falei, pastor Alex, aquele homem é um homem sério? Não falei contigo assim? Sim. Você falou o quê? Não conheço. Não conheço, mal, mas parece ser. Mas deixa eu concluir. Uns 2 meses depois, eu nunca imaginei que eu ia excluir alguém da igreja. Eu com 35 anos de idade, excluí um pastor de 62 anos da igreja. Porque ele veio com a carta de recomendação. Vou falar de revelação agora. Ele veio com a carta de recomendação de uma outra igreja. Algumas pessoas da igreja conheciam ele de vista, congregaram com ele. Não poderiam falar nada dele assim, que desabonasse a conduta dele, porque não tinham. Eu peguei a carta, fiz uma oração. Deus me revelou um crocodilo querendo comer uma criança e eu batia no crocodilo.
Ele ia comer outras crianças, eu batia no crocodilo. Eu não vou contar o sonho todo, que o objetivo aqui é a aula. Moral da história, eu enrolei 1 mês para apresentar ele. Quando não consegui, fiz a apresentação. No dia que eu fiz, Deus mandou botar os bancos nos 4 cantos da igreja e botar ele no meio da igreja, junto com a ceia. Tinha uma visitante lá que conhecia ele. Ele era um pedófilo, que gostava de criança, de menino. Provamos isso. Eu provei isso. Áudios e fotos. Áudios, tudo. Não incriminava ele porque era áudio. Ligamos para um conhecido do pastor Mauro, que é policial federal. Liguei para um outro amigo, vários amigos que falaram assim, isso aí não incrimina ele. Ok? Fizemos uma reunião com todos os ministros, a maioria que está aqui assistindo estava no dia. Provei, excluí ele da igreja. Um homem que entregava a revelação, um homem que falava em línguas estranhas, um homem que pregava. Como é que nós descobrimos isso? Através da revelação divina, que veio desvendar que aquele homem que tinha falsas manifestações, que não eram do espírito, era humano ou diabólica. Então, nós não estamos aqui querendo falar que não existe revelação, não é isso, pastor? Claro. Que não existe, muito pelo contrário, Deus já usou pessoas para mim. Deus me usa muito pouco nisso, não vou mentir. Mas as poucas vezes que Deus me usou, pastor, as poucas vezes que Deus me usou, Deus cumpriu. Deus fez. Mas tem pessoas que Deus usa, tem. Mas o que tem, pastor, de meninos, pastor, o que tem de pessoas, como o senhor bem fala, fofoletes aí, brincando com isso, mentindo. E isso tem feito com que pessoas se decepcionem com o próprio Deus. Tem pessoas, pastor, por exemplo, o Senhor sabe diferenciar que aquele homem não era um profeta verdadeiro. O problema é a pessoa que não sabe diferenciar e sai da igreja. E não quer mais, nunca mais ter contato com a igreja por causa de um falso profeta. Verdade. Isso aí, eu nem acrescentar nada. Então, voltando aqui à coisa do profeta, não saímos do assunto, esse assunto foi pertinente. Na antiga aliança não havia igreja, na nova há. Na antiga aliança, o Espírito era dado sob medida a pessoas específicas, que exerciam funções específicas na nação. Profetas, reis, sacerdotes. Hoje o Espírito Santo é dado a todo aquele que crê. E todo homem que crê, o Espírito Santo é o seu grande professor. O Espírito Santo se vale da palavra já revelada para mostrar a essa pessoa qual a sua vontade para a sua vida. Qual o seu passado, qual o seu futuro. Né? Eu costumo dizer que o cristão ele é um ser abençoado, porque ele sabe de onde veio, quem ele é e para onde ele vai. Eu sei que Deus me criou, eu sei que eu sou uma nova criatura em Cristo, e eu sei que vou morar no céu com ele. Isso aí. O ímpio não sabe. Ele está à procura do sentido da vida. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Vim do macaco, sou um meio termo entre um macaco e um extraterrestre e você é aperfeiçoado. Meu Deus. Pois é. Bom, o profeta hoje, ele trabalha para promover o crescimento da igreja. Terceiro pilar que o senhor falou. Sim. Em comunhão com o quê? Com os outros dons ministeriais. O profeta, ele nunca vai divergir do seu pastor. Olha o que eu falei. O profeta não vai divergir do seu pastor, porque profeta tem que ter pastor. O evangelista. O evangelista não vai divergir do pastor e do profeta. O mestre não vai divergir do profeta, do pastor e do apóstolo. O apóstolo não vai divergir dos outros. Há uma unidade da fé. Todos falarão a mesma língua, porque um só é o mesmo Senhor, um só é o mesmo Espírito, e o Deus que opera tudo em todos. Isso aí. E um reino dividido não subsiste, um reino dividido não prospera. O Cristo, que é o Senhor da igreja, falou isso. Como eu posso ser pastor, o senhor ser profeta? E aí eu ministro uma doutrina da igreja sobre a igreja bíblica e o senhor vem com uma não bíblica. E aí entramos em discussão. Ou alguém se apresenta como apóstolo e diz que é maior do que eu, maior do que você. Não há ninguém maior. Não há ninguém. Cada membro tem a sua função. O olho dirá para a mão, não preciso de ti. A mão dirá para o pé, olha, eu sou mão, não preciso de você. De maneira nenhuma. Né? Mas pelo contrário, aqui está escrito que do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Eu não sou o cabeça da igreja. Quem é o cabeça da igreja, pastor? Cristo. Cristo. O pastor não é o cabeça, o apóstolo não é a cabeça. Eu sou um membro e tenho uma função específica. Como o senhor tem, como o profeta tem, como o apóstolo tem. Mas tudo isso junto promove o crescimento do corpo em amor. O profeta hoje, ele aponta a palavra já revelada. Naquele dia, naqueles dias do Antigo Testamento, o profeta trazia revelações. Daniel viu os dias de hoje. João viu os dias de hoje.
Isso aí. Aí eu quero saber o dia de amanhã, eu quero saber como é que vai ser o século vindouro. O que há de se saber, o mistério que há de ser revelado, já nos foi revelado. O profeta hoje não é um adivinhador. Não estou dizendo aqui que o Senhor não pode manifestar a revelação de algo futuro na vida de alguém. Pode. Que fique bem registrado. Pode, faz toda hora. Só estou orientando aos irmãos que os irmãos não andem à procura de alguém que revele o seu futuro, mas que confie o seu caminho ao Senhor, e o Senhor tudo fará. Se deleite no Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração. Estou profetizando sobre a sua vida. E estou aqui igual um papagaio, repetindo o evangelho que já foi pregado. Repetindo a palavra que já foi estabelecida. Então hoje o profeta, ele aponta. Então eu quero deixar aqui essa palavra aqui como norte. O apóstolo, ele estabelece. O apóstolo, ele... Vou fazer assim para ficar visualmente. O apóstolo estabelece, ele finca a palavra. Ele desmata. Isso. Para ele traduzir, né, o profeta, ele aponta a palavra. Qual palavra, pastor? Essa palavra. Ele aponta assim, ó. Ele aponta, tá? Ele aponta. O profeta hoje, aí eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei para a antiga aliança. O profeta hoje, ele verbaliza o descontentamento de Deus e seus castigos, apontando para a palavra já revelada. Sim. Isso aqui eu posso aplicar ao Antigo e ao Novo Testamento. O profeta hoje, ele se levanta na igreja assim, e pode vir a ser usado por Deus para verbalizar o descontentamento de Deus e castigo sobre uma igreja, sobre uma pessoa, sobre uma família. E isso pode acontecer sim. E por último, o profeta hoje não é mais inspirado para revelar novo evangelho ou novas doutrinas para a igreja. É fundamental, pastor. Tá? O profeta hoje, vou repetir, no Antigo Testamento, ele foi inspirado de maneira infalível, porque a Bíblia ela é infalível. E há aqui profecias que foram eternizadas pelo Espírito Santo, através de profetas. Hoje o profeta não é mais inspirado para revelar o Evangelho ou novas doutrinas para a igreja. O profeta hoje é inspirado para promover o crescimento, a unidade da fé, a edificação em amor, fazer o corpo trabalhar em unidade em conjunto com os outros dons, com os outros ministérios. Mas não há profeta hoje em dia para revelar novo evangelho ou nova doutrina para a igreja. Quer falar? Não. Pode continuar. Pode falar, pastor. Não, porque eu já estou encerrando. Tá. Só para concluir isso, para algumas pessoas que de repente não têm hábito de ler Bíblia, ou até de ir à igreja, que eu percebo que algumas pessoas aqui que estão nos acompanhando, não sei se é cristão ainda. O senhor está falando. 1 Pedro 1, 20 diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia... Porque quando o senhor fala isso, a pessoa aprende tanta coisa errada às vezes, que aí eu penso assim, esse pastor está contrariando. Não, está aqui escrito, ó. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma... 1 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Está falando da profecia do Antigo Pacto. Infalível. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então repare que todo o Antigo Pacto, que o pastor já ensinou aqui, eles tiveram a inspiração divina. Falaram de coisas que aconteceriam, como o nascimento de Cristo, local, características, e se cumpriu. Porém, Cristo trouxe as boas novas. Ele falou, o Espírito do Senhor me ungiu, né? As escrituras estão aqui. Eu quero pegar aqui, o que ele está falando, é que o profeta agora, ele não pode, de maneira nenhuma, acrescentar qualquer tipo de doutrina. Deus me visitou no monte, Deus me pegou no monte, tem um monte de discípulo de Maomé aí. Tem um Maomé aí dentro da igreja. E Deus falou comigo que agora o mistério é esse aqui. O mistério. Sim. Que a palavra é revelada. É mistério. É mistério. É tão misterioso que ninguém entende. Mas olha o que diz aqui. O próprio Jesus encerra o seu livro das revelações assim. Apocalipse 22, 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Não é do livro do apóstolo Miguel Ângelo, que para mim é o maior herege que tem no mundo, que eu nem sei se tem outros, mas que ele para mim é o pior. Não é o livro de Allan Kardec, não é o livro do Alexandre e do Mauro. Ó,
Porque eu testifico, quem está testificando? Cristo. A todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Pare, Jesus é onisciente. Se Jesus está falando isso, por que é que ele está falando isso? Porque vai aparecer. Pessoas que vão acrescentar e tirar. Aí você fala assim, mas por que ele não falou isso antes? Ele falou, só que ele falou pela boca de Paulo. Eu quero só ler Gálatas aqui. Posso, pastor? Claro, pastor. Gálatas 1:8. Por que, pastor? Eu falo isso. Tem pessoas que sentem raiva, pastor. Sim. Quando houve um ensino desse. Porque Porque acostumou com um ensino errado. Entende? Ó, de repente não é o caso de quem está aqui, mas eu sei que tem lugares que não gostam da verdade. Olha o que o apóstolo Paulo, pastor, eu tenho falado muito de Paulo, senhor. Olha o que esse homem falou em Gálatas 1:8. Aí eu passo para o senhor. Paulo fala assim, ó. Mas ainda que nós mesmos. Nós quem? Os apóstolos. Os apóstolos. E ele coloca ele. Isso aí. Ele usa a segunda pessoa do plural. Ele não tomou para si. O que ele queria dizer, se eu aparecer aqui daqui a 3 meses pregando outra palavra, vocês não me aceitam não, hein? Ó, Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, um anjo, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado. Nenhum anjo, pastor? Nem anjo. Anjo não tem que pregar. Esse negócio de anjo falando no teu ouvido, que anjo que está te mentoreando é esse? Vai. Não é o Espírito Santo, não? Né? Ó, não é isso? Seja anátema. Tá bom, não precisa falar mais nada. Já agora eu passo para o senhor. Eu também não tenho mais o que acrescentar, não, até porque eu acho que já foi dada muito ensino, e agora o que os irmãos precisam é meditar. Né? Sim. Graças a Deus esse recurso de internet, de Facebook, fica gravado, nem Keila. Então se alguém viu, pode rever e rever e rever e rever. Né? É interessante que as pessoas, Keila, hoje em dia decoram os louvores com muita facilidade. E eu tenho uma explicação, a repetição é o segredo do método. A repetição é o segredo do método do ensino e da aprendizagem. Por que se decoram tantos louvores com tanta rapidez? Porque se ouve muito. Não se ouve em pregações muitas vezes. Se ouve uma vez, até se gosta, depois não se ouve novamente. Se lê a Bíblia, se lê um versículo uma vez, depois não se lê nunca mais. Porque há pessoas que não conseguem achar o livro do profeta Oséias, não conseguem achar o livro do profeta Naum, não conseguem achar nem Gênesis, se duvidar, porque não repetem a leitura da Bíblia. É isso aí. Então, para que essa doutrina seja entendida, melhor entendida por você, ela precisa ser repetida, precisa ser meditada. Então você pode ver, rever, ler, reler, conferir, né, pastor? Conferir. Sempre confiram o que nós, ou qualquer pastor, qualquer mestre, qualquer pessoa fale, confira com a Bíblia. Confira com a Bíblia. A Bíblia ela é infalível. É a profecia infalível. E assim, pastor, eu acho que nós encerramos hoje. É importante, todos vocês que estão aqui ouvindo isso, fazer o que o pastor falou. Assista de novo. É importante, irmãos. Às vezes o filme que a gente gosta, eu amo o filme Gladiador, pastor. Também. Eu já assisti por baixo, 10 vezes por baixo. Porque eu gosto desse filme. Eu gosto do Rambo. Esse eu gosto do Rambo. Tinha que ser do Rambo, cara. Então, assista de novo. Confira o que o pastor pregou, o que eu preguei. Será que eu e o pastor Mauro não está sendo um falso mestre aqui para você? Nós podemos ser um falso mestre. Não é um sorriso aqui agradável que tem que convencer você do que a gente está falando é verdade. É você ouvir o que a gente está pregando e conferir aqui. Aí você vai tirar a sua conclusão. Porque o nosso compromisso... Desculpa, você pode até interpretar mal. O nosso compromisso aqui não é diretamente com vocês que estão nos ouvindo. Mas é com esta palavra que recebemos de Deus e que temos que sim transmitir para vocês. Então, nosso primeiro compromisso é com Deus. E o segundo vem com vocês, para que vocês cresçam, para que vocês sejam edificados. Eu quero dar um testemunho aqui, como tem sido impressionante para nós, né, pastor? Como homens de Deus, antigos, experientes na caminhada cristã, têm se achegado à Igreja Cristã Luz da Aurora. Aqui não estou fazendo propaganda da igreja, não. Por causa do alinhamento da palavra que temos trazido com a Escritura.
E não tem sido incomum as pessoas falarem com o pastor Alex assim, pastor, é que onde eu estava, a coisa estava meio desviada, né? É o que eu mais ouço. O que mais ouve. Quer falar um pouco sobre isso? Fala um pouco sobre isso. Mas é isso que você falou, as pessoas às vezes chegam na luz da aurora, acabam um culto. Estou falando de pessoas que às vezes já estão há 10 anos numa igreja. Sim. Uma vez eu preguei uma mensagem do Vale de Ossos Secos e eu expliquei que aquilo ali era uma visão, não aconteceu literalmente, era uma visão para o futuro, tinha tipologia ali, que representava a nação de Israel que estava viva, mas mortas em pecados, né? Que o profeta iria profetizar no cativeiro, e Deus traria um avivamento de volta, trazer os cativos, né? A pessoa, anos de igreja, de pastor, não sabia. Para mim, o profeta estava lá no Vale de Ossos, não. Coisa tão simples. Tão né? simples. Mas por que ela não sabe? Não é tão culpa dela. É porque ela não foi ensinada. Só querem saber de mistério. Mistérios. Segundo, eu ouço muito, pastor, onde eu estava, poxa, não estou aqui, não vou falar nome, onde eu estava, 10 minutos de pregação, pastor. Louvor para lá, corim para cá, revelação para cá, mistério para cá. Mas eu não tinha ensino. Uma vez, uma irmã me abordou, aí já foi o oposto. Falou lá com o marido, estava indo para a igreja, o marido queria congregar lá, uma vez ela, num gabinete comigo, o marido falou assim, pastor, eu estou sentindo muita diferença daqui para onde eu congregava, porque lá onde eu congregava tinha muito mistério, entendeu, pastor? E aqui não tem tanto mistério. Aí eu falei, mistério? Diferença e falta, né? Falta. Eu perguntei a ela, mas mistério, me explica o que é mistério, eu não entendi. Né? Ela, pastor, eu vou falar a verdade para o senhor. O senhor fica muito tempo pregando, pastor. Ela falou assim, dá sono, pastor, eu não consigo ficar. Dá assim, um tédio. É o diabo do sono. Ela falou pra mim isso. É o diabo do sono. Mas ela falou que lá na igreja dela tinha muito corinho. A gente que prega vê as pessoas abrindo o bloco igual leão na selva. Ela falou, lá onde eu congregava tinha muito corinho, então o culto era avivado. Eu falei, irmão, avivado? Isso não é avivado. Tem pessoas que não sabem traduzir o que é avivamento. Você não vai encontrar avivamento na Bíblia que não foi precedido pela pregação da palavra e pelo arrependimento genuíno do povo. Os filisteus estavam lá oprimindo Israel, 20 anos empobrecendo. Samuel vai assumir e o povo vai falar assim, clama aí, ora aí. Aí Samuel, vamos fazer o seguinte. O povo perseguido, amanhã, quem está com problema aqui é hoje. É por isso que as pessoas são enganadas. Está com problema para hoje, vai para um lugar que aparentemente resolve o teu problema hoje, o tempo passa, não acontece, você se frustra da igreja. Aí fala assim, me desviei da igreja. Nunca foi da igreja. Você foi lá para ser beneficiado. Não deu certo, você saiu. Ok? Samuel falou, congregai-vos todos amanhã em Mispa. Chegou em Mispa, o povo, e aí, vai orar, Samuel? Vou orar, mas antes de orar, escuta aí, joga fora os deuses estranhos, limpai o vosso coração. E começou a falar uma série de coisas que eles teriam que fazer para receberem um avivamento de Deus. Então, eu sou suspeito para falar disso, eu amo a luz da aurora, estou aqui de manhã no Facebook, olha quantas pessoas tem no Facebook assistindo uma escola dominical. Nossa igreja aqui tem cerca de 150 membros adultos, vamos colocar assim, adultos, entre jovens e adultos, eu acho baixo, mas nós temos uma média de aula de 40 a 50 pessoas de escola dominical, um terço da igreja. Para mim é ruim. Mas eu conheço igrejas que não tem mais aula, porque os pastores falaram, pastor, eu nem dou mais EBD porque o povo não vai. Então, o conhecimento ele é precedido pela atenção, para aqueles que querem aprender, querem sentar como você tem feito. Então, que Deus abençoe sua vida, que acorda de manhã cedo, para abrir um Facebook, para estar assistindo o pastor Mauro, que todo domingo tem sido um canal. Falei sobre ele, como eu tenho aprendido com o pastor Mauro. Falei para ele isso aqui. Como eu tenho aprendido com ele, como as aulas têm sido edificantes, têm trago solidez para a igreja, porque isso traz solidez, para que você não seja levado. Porque o que é levado por vento de doutrina? Uma palha seca, uma folha seca. Então, quando você alcança solidez, com suas raízes se firmam, o vento de doutrina ele bate. Ele não te leva porque você está firmado, porque você passa a ter convicção, porque você passa, como diz Paulo, você sabe em quem você acredita, você sabe de onde você veio, quem você é, para onde você vai. E para onde você vai e quem está te guiando. Meus irmãos, então nós assim encerramos este culto de ensino, essa escola bíblica dominical.
Desejando que você esteja abençoado, em paz, com saúde, com a sua família, na sua casa. Lembrando aos irmãos que às 19 horas, não é isso, pastor? Nós estaremos transmitindo o culto de louvor, de ministração da palavra, a partir da casa do nosso irmão Léo e Lígia, 2 recém-convertidos aqui de Itaboraí. Então, faça a sua parte, seja pontual e principalmente convide pessoas para compartilhar uma sala de vídeo contigo e receber a palavra de Deus, cantar conosco. Você pode cantar na sua casa, teremos louvores hoje. Então, que Deus abençoe a sua vida. Amém, pastor. Amém? Vamos encerrar, tá bom, meus irmãos? Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês, meus irmãos.